Bem-vindos de volta ao Brasil, sobre tudo, Deus, sobre todos. Hoje eu vou falar do meu novo livro que saiu, Anjos Caídos, Nefilins, Gigantes, Monstros e Demônios. Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a versão Kindle. E a mesma versão Kindle, quando os senhores pegam na Amazon, também dá para ler pelo smartphone. Então aqui é a versão smartphone. Os senhores pegam no Amazon Kindle e daí ou leem no próprio Kindle ou leem no seu smartphone. Essa aqui é a versão Kindle. Kindle, obviamente, preto e branco. E aqui é a tela onde está a venda na Amazon. Tá aqui. Para quem tem o Kindle Unlimited, esse livro é gratuito. Ou para quem quer comprar, tá R$ 5, acho que é isso. É R$ 5 hoje para comprar, ou gratuito para quem tem Amazon Kindle Unlimited. São 90 páginas, idioma português. E caso os senhores queiram comprar e ler no desktop, no seu netbook, no seu notebook, também dá. E aqui, peraí, como que faz para voltar aqui? Loucura dos... Aqui, da mesma forma que no Kindle os senhores escolhem capítulo e tal, que eu não estou muito acostumado a usar no title page. Enfim, é a mesma coisa, mas daí os senhores leem e com o próprio teclado troca a página e tal. Aqui eu estou trocando as páginas. São 16 capítulos, entre eles as primeiras bruxas e anjos caídos, a volta dos gigantes, Moisés contra os dinossauros, prevenção ao genocídio, o enorme rei Og, Davi enfrenta os gigantes, Sodoma e Gomorra, a loucura dos super seres extradimensionais, o livro de Enoque, tutorial do inferno, os anjos de Deus entram em cena, vigias pedem ajuda a Enoque, surgem os demônios, capítulo 14, 15 as bruxas viraram sereias, que a gente fez um vídeo sobre o começo desse capítulo, 16 o livro dos gigantes, depois bibliografia, coisas básicas e tal. Quem for comprar, como eu disse, cinco reais, agradeço se alguém tiver interesse em comprar, mas não está perfeito o livro, assim, eu acho que poderia ficar melhor. Talvez eu faça uma segunda edição, corrigindo algumas coisas que eu acho que não ficaram tão legais. Eu acho que eu poderia ter, sei lá, acho que o vocabulário não ficou tão perfeito e tal. Mas no vídeo de hoje eu vou ler o primeiro capítulo para os senhores. O primeiro capítulo que se chama... Pode ser que depois eu faça um vídeo sobre a introdução, mas as primeiras bruxas e anjos caídos. E seres extradimensionais, habitantes de uma frequência de existência distinta da humana, invadiram os reinos humanos e tomaram mulheres humanas para si. Como esposas, usaram de seus úteros para gerar aberrações grotescas e poderosas, criaturas chamadas nefilins, gigantes, monstros da antiguidade. Excelente premissa para um filme ou uma série de streaming, não? Mas e se essa narrativa for não um criativo capítulo do folclore mundial, mas a pedra de toque para explicar absolutamente tudo que parece não fazer sentido nesse mundo? Na narrativa bíblica é contado que em Gênesis 6 que os homens passaram a se multiplicar sobre a terra, suas esposas geraram filhas, as quais eram bonitas. E diz o verso, os filhos de Deus, ou no original Benaim Elohim, descendência do Deus Supremo, conforme o dicionário Michelson Strongs 1121, Benahim, plural, e Benim, Benai e Eloi, Elohim, o Deus Supremo. Então, aquele que carrega o nome da família vinda de uma região, e Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ou aquele que pertence à família ou região do Deus Supremo, portanto, anjos. Assim, forma mais simples de se compreender Gênesis 6 é entender que as criaturas ali descritas procedem da mesma região, reino ou dimensão da qual habita Deus Todo-Poderoso e que foram diretamente criadas por ele, aqui faltou um ele maiúsculo,
com a mesma natureza. A distinção entre seres humanos é clara, pois deliberadamente, com a intenção clara, Deus criou o homem do barro ou argila, de modo a vincular a natureza humana com a própria essência da criação material física, como se diz nos dias de hoje, com a simulação. De modo que a própria matéria-prima do homem é a distinção entre ele e os anjos, de modo que dividir com clareza ambas as naturezas, aumentando assim o tamanho do erro da empreitada dos vigias, como se lê no texto bíblico. Nós vamos seguir aqui, mas como eu disse para os senhores, a edição não ficou perfeita, por minha culpa mesmo, porque talvez eu tenha sido um pouco afobado, não fiz uma revisão tão legal, então algumas palavras repetidas que eu acho que eu não deveria ter colocado, mais para o futuro, fazer uma segunda edição ampliada, com mais capítulos, um pouco maior. Isso aqui está com 90 páginas, tentar bater, sei lá, 110, 120 páginas e corrigir essas imperfeições, embora o conteúdo eu acho que está interessante. Aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a terra, nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres das que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá ou permanecerá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe o seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Nestes 7 versos se encerra ou se resume o cenário de pesadelo que levaram o grande dilúvio, e também todas as complicações que temos nos dias de hoje, na união dos anjos chamados vigias em Enoque, como veremos, com as mulheres bruxas, como veremos em Enoque, uma vez que a elas foi ensinada a feitiçaria pelos seres extradimensionais, e quando a destruição causada pelos filhos semi-angélicos das bruxas e dos animais, livros dos gigantes, que veremos mais tarde nesse volume, chegou a um ponto crítico, Deus colocou um basta na situação, encarcerou os anjos rebeldes e enviou seus próprios santos anjos para eliminar os nefelins e os monstros, e enviou o grande dilúvio para aniquilar da face da terra todos os traços de caos que a rebelião causou. Porém, quando Noé emergiu da arca de salvação e reconstruiu a humanidade, poucas gerações depois, o culto aos nefelins e sua presença, em menor volume, ressurgiu. Como isso é possível? Então esse é um cliffhanger para o segundo capítulo, que vai tratar da volta dos gigantes. Como eu disse para os senhores, não ficou perfeito, tem algumas inconsistências aí no vocabulário, repetir as expressões, mas eu estava muito empolgado para fazer esse livro, é um assunto que me interessa muito, eu acho que ficou razoável. Por R$5 eu acho justo, talvez eu abaixe um pouquinho o preço, mais para o futuro, quando eu tiver com tempo para fazer uma segunda edição e tal, talvez eu corrija esses erros, mas considerando que, por exemplo, se os senhores forem comprar a Conspiração Gênesis 6, R$130, então por R$5 eu acho que está aceitável. No momento não tem a versão impressa, mas falando desses assuntos, o meu outro livrinho, o 20 Segredos Bíblicos para Viver e Morrer Melhor, com 75 páginas com life hacks para a vida de todo cristão. Cada capítulo é uma lição bíblica de como viver melhor. Muito legal também. 75 páginas por apenas R$3,33. Link para quem tiver interesse em ler na descrição também. Então é isso. Esse vídeo é só para comemorar o lançamento do livrinho Anjos Caídos, Nefilins, Gigantes, Monstros e Demônios, disponível tanto para smartphone, quanto para Kindle, quanto para browser, como nós vimos aqui, na Amazon, link na descrição. E nós vamos nos próximos episódios fazer vídeos de cada um dos 16 capítulos, então provavelmente
16 vídeos, cada um falando sobre um capítulo deste livrinho ao longo das próximas semanas. Quem quiser, para apoiar o canal, para, sei lá, comprar o livro, ouvidas as ressalvas que eu fiz, que não ficou perfeito a parte da escrita mesmo, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas eu fiz o melhor que eu pude e espero que tenham gostado do vídeo de qualquer forma e vejo os senhores mais tarde.